Fé cega. Muito provavelmente, você já escutou esse termo em algum momento da sua vida. Caso não saiba exatamente do que se trata, ele significa acreditar em algo sem qualquer evidência. Muitas vezes, os cristãos são acusados de terem esse tipo de fé. Mas será que isso é verdade? É sobre isso que vamos refletir hoje. A fé cega realmente existe e muitas pessoas a praticam. Porém, isso não significa que, por definição, toda fé seja cega. Na verdade, a fé pode ser sim cega, mas também pode ser fundamentada em razões sólidas. E isso vai depender da postura de cada pessoa. Partindo de um princípio cristão, percebemos que a fé é chamada a ter fundamentos. A Bíblia não pede a você para que creia sem embasamento algum. Muito pelo contrário, ela nos convida a refletir sobre o motivo de nossa crença. Um exemplo disso é em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que afirma o seguinte: santifiquem a Cristo em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. A própria Escritura nos incentiva a compreender o porquê de nossa fé, para que não haja dúvidas quando formos questionados. No mesmo sentido, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 15, Paulo diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Mais uma vez, vemos o chamado à reflexão. A fé cristã não deve ser vivida de forma automática, mas testada, compreendida e confirmada. Assim, nos aproximamos cada vez mais da verdade em Cristo. Esse princípio aparece também na experiência de Natanael, quando Felipe lhe diz que encontrou o Messias e que ele vinha de Nazaré. Natanael duvida, perguntando se alguma coisa boa poderia vir de Nazaré. Mesmo assim, ele aceita ir até Jesus, e ao se aproximar, Jesus o descreve como um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Surpreso, Natanael pergunta como Jesus o conhecia, e Jesus o responde, dizendo que o viu quando ainda estava debaixo da figueira. Diante disso, Natanael declara sua fé, mas logo em seguida, Jesus questiona, perguntando se Natanael acredita, porque ele disse que o viu debaixo da figueira. Até mesmo Natanael é desafiado a refletir sobre o motivo de sua crença. Outro ponto importante está no Evangelho de Marcos, em seu capítulo 12, no versículo 30, onde Jesus nos ordena: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É a razão. Devemos compreender por que amamos Deus, por que cremos nele e por que acreditamos que há 2000 anos ele se fez carne, habitou entre nós e transmitiu a sua mensagem, e entregou a sua vida por nossas iniquidades. E como podemos fortalecer esse entendimento? Buscando evidências. Elas podem ser históricas, filosóficas, teológicas, ou até mesmo revelações pessoais de Deus em nossa vida. Afinal, a própria Bíblia afirma que Deus se revela em toda a sua criação, em pensamentos, em circunstâncias e especialmente nos momentos em que mais precisamos dele. Tudo isso contribui para que nossa fé seja consciente e bem fundamentada. Portanto, a fé cristã não é chamada a ser cega, ela deve ser lúcida, convicta e cheia de razões. Deus nos convida a amá-lo com todo o nosso ser, incluindo o nosso entendimento. Investigar, refletir e compreender não enfraquecem a fé, pelo contrário, a torna ainda mais sólida. Crer não é fechar os olhos para a razão, mas abrir os olhos para enxergar a revelação de Deus no mundo, na história e em nossa vida.